Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o dia da nossa lição 13, né? A última lição desse trimestre. A gente vai estar estudando sobre a noiva de Cristo, tá? Aqui tem a leitura bíblica, né? Que se encontra em Mateus 25, do 1 ao 13. Eu vou ler com vocês, né? Se quiserem pode dar uma acelerada aí no vídeo ou pausem, né? Para ler na Bíblia de vocês em outra versão. Essa versão aqui é NVI. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa leitura é uma parábola, né? Jesus falava muito por meio de parábolas sobre o arrebatamento, né? A gente vai discorrer um pouquinho para frente sobre isso. O texto áureo está em Efésios 5, 15 e 16, que diz: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ao final dessa aula, vocês terão que saber que Jesus virá buscar a sua igreja a qualquer momento, por isso devemos estar preparados. Reconhecer que um cristão deve dar testemunho de quem vive como servo de Jesus Cristo e entender como será o casamento da noiva com o Cordeiro de Deus. Esses são os objetivos da lição, tá? Então, como eu falei, essa parábola das 10 virgens, ela diz respeito do arrebatamento. E o que é o arrebatamento? De acordo com o dicionário, eu procurei até pelo dicionário, para não ser só a parte teológica. Mas é o ato ou efeito, é efeito ou ação, de certa forma a mesma coisa, né? De arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de algum lugar, ser retirado, arrancado, né? Repentinamente de algum lugar. Ou seja, levando para o lado bíblico, será quando Jesus vier buscar a sua noiva, né? Ele fala que será com abrir e piscar de olhos, será muito rápido. Então, por isso, nós seremos arrebatados, certo? O grande encontro. As parábolas usadas por Jesus possuem uma linguagem figurativa de fácil entendimento para os ouvintes. No entanto, nem todos podiam compreender o que ele falava, pois transmitiam verdades espirituais acerca do reino de Deus. Usaremos o texto do Evangelho de Mateus como base para discorrer sobre as parábolas das 10 virgens. Ou seja, Jesus falava por meio de parábolas para que todos conseguissem entender, para que todos conseguissem visualizar o que ele estava falando, né? Talvez se ele falasse em linguagem teológica, talvez os fariseus, né, os estudados da lei, conseguissem entender. Só que a população em geral não entenderia, né? E a intenção dele é que fosse levado para todos, não só para quem já conhecia, né? Essa parábola se refere a um casamento, né? Naquela época, no dia do casamento, o noivo ia à casa da noiva para a cerimônia. Então, os noivos e um grande número de convidados dirigiam-se à casa do noivo, onde realizavam uma festa que geralmente durava uma semana inteira. Lá o casamento, as festas em geral, né, duravam vários dias. Tanto que a gente tem o exemplo, né, do primeiro milagre de Jesus, que foi numa festa de casamento, que depois de muitos dias que acabou o vinho, né? Ele fez o primeiro milagre, transformou água em vinho num casamento.
Tipo, então não era algo igual hoje, né? Que é algumas horas só e cada um vai para sua casa. Não, era dias e dias. As 10 virgens, elas eram como se fossem damas de honra, né? Que esperavam para juntar-se aos seus convidados. Elas eram amigas da noiva. E na parábola, devido à demora do noivo, 5 delas ficaram sem o óleo para as lâmpadas. Quando conseguiram comprar o óleo, já era tarde demais e não puderam se unir aos outros convidados. Elas eram as amigas da noiva que ficavam esperando, porque naquele tempo tinha todo um processo. É um pouco difícil para a gente conseguir visualizar, porque nos casamentos ocidentais, nos nossos casamentos, né, a grande expectativa é pela chegada da noiva e não do noivo. Mas lá não, lá tinha todo um ritual, o noivo saía da sua casa com seus amigos, eles iam festejando pelas ruas, aí ele passava na casa da noiva para buscá-la e os noivos, ele e a sua noiva com todos os convidados iam pelos caminhos. E as damas de honra tinham a função de ir iluminando o caminho, por isso a importância das lamparinas, né? E nesse caso o noivo demorou, se atrasou por algum motivo, e todas acabaram dormindo, né? Pegaram no sono. E quando o noivo chegou, apenas metade delas estavam preparadas. A expectativa do encontro. Como vimos na parábola das 10 virgens, temos uma necessidade primordial de preparar-nos para encontrar o Filho de Deus. Atualmente, uma noiva facilmente identificada em uma cerimônia de casamento, porque ela usa um vestido especial apropriado para tal finalidade. Em relação à noiva de Cristo, não é diferente. Ela precisa estar vestida adequadamente para encontrar com o seu noivo. Portanto, cada cristão precisa se preparar para não ser pego de surpresa quando Cristo vier buscar sua amada igreja. Quando a gente chega num casamento, acredito que todos já foram em um casamento, lógico que de cara você vai identificar quem é a noiva, né? Por quê? Primeiro, no nosso caso aqui, né, vai estar de branco, vai estar toda enfeitada, vai estar o véu, vai ter o buquê, vai ser o destaque do casamento, né? Tanto que né, uma das questões de etiqueta é que só a noiva pode ir branco. Se mais alguém for de branco é porque está querendo roubar a atenção da festa, né? Então, facilmente a gente identifica só de chegar no lugar que aquela pessoa é a noiva, né? E assim como, nesse caso, lógico, não se referindo só às roupas, né? Através das nossas atitudes, as pessoas têm que nos identificar como alguém diferente, como alguém que é escolhida do Senhor, como alguém que está esperando a volta do noivo, né? Está esperando que Jesus volte. Tipo, não é à toa que você tem que ser diferente. Quando fala assim, eu vou me separar, não vou pecar, vou evitar, vou ler a Bíblia e tal, pra quê? Aí você fica, pra que eu tô fazendo isso? Porque a gente está esperando o noivo, a gente está se preparando para a volta dele. Atenção, aí vem o noivo. No texto de Mateus, a grande demora do noivo para encontrar-se com sua futura esposa fez com que as amigas da noiva adormecessem. Mas à meia-noite alguém gritou para avisar que o futuro esposo estava próximo, pegando todas de surpresa. Das 10 moças que cochilaram, 5 delas não tinham mais combustível para manter suas lamparinas acesas, mas as outras tinham. Podemos destacar 2 grupos diferentes que estavam à espera do noivo. O primeiro grupo é o de pessoas que estão desatentas quanto à expectativa da vinda de Cristo. O próprio Jesus, ele comparou a sua vinda como de um ladrão, que ninguém sabe nem o dia nem a hora que ele vai vir, né? Ele pega todo mundo de surpresa. Um relâmpago, que é tudo muito rápido, você mal vê, quando você vê a luz já foi, já acabou, né? Então assim vai ser a volta de Jesus, a gente tem que estar atentos. Só que se vocês observarem, as 10 virgens, elas estavam todas no mesmo objetivo. Qual era o objetivo delas? Iluminar o caminho do noivo, certo? Todas elas estavam lá esperando isso com a mesma finalidade. E todas dormiram. Não só quem estava preparado, não só quem não estava preparado dormiu. Não, todas dormiram. Porque o noivo demorou muito, elas cansaram e dormiram. Só que quando o noivo chegou, as que estavam preparadas conseguiram continuar com o seu objetivo rapidamente. Por quê? Porque elas já estavam prontas, né? Elas já tinham se preparado, elas estavam com tudo que elas precisavam. Agora, as que estavam despreparadas não. Além de terem sido pegas de surpresa, não conseguiram corrigir o seu erro a tempo. Lamparinas cheias.
Das 10 virgens, 5 ganharam destaque por terem levado o azeite reserva para acender suas lamparinas quando o noivo chegasse. Naquela época não havia luz elétrica e a lamparina era a única maneira de conseguir luz. Então, possuir uma lamparina, mas não ter combustível para acendê-la, era uma situação nada prudente. Pra gente, outra situação que é um pouco difícil de visualizar. Por quê? Nós temos luz elétrica em casa, nós temos energia, então tudo que a gente precisa, a gente tá na mão, né? Não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, ontem, quando eu estava estudando sobre isso, acabou a luz aqui em casa. Aí, corri para achar uma vela, né? Não é de uso comum aqui em casa, demorei para achar, mas tive que achar a vela e ficar assim por algumas horas, sem poder usar a internet, sem poder comunicar. Mas se não tivesse vela, ia ter que ficar no escuro, né? Porque a bateria do celular uma hora acaba. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, se eu não tivesse vela, eu ia ficar horas aqui no escuro, né? Mas a gente pensa que uma hora ou outra pode acontecer. No caso delas, é ainda pior, porque pra gente é ocasional, né? Lá, de vez em quando, acaba a luz. Mas no caso delas, não, né? Era o de uso frequente, elas só tinham esse meio de iluminação praticamente. Então, andar com a lamparina e não ter o azeite para quando acabasse o que estava, porque as lamparinas são pequenas, né? Não fazia sentido, né? Tipo, por isso acho que Jesus chamou elas de loucas. Porque como que você anda com o negócio e não é o suficiente, né? É a mesma coisa de você pegar um carro para viajar para um lugar distante e você colocar só um pouquinho de combustível. Você vai parar no meio do caminho, né? Você não vai conseguir chegar ao seu objetivo. Aí você pega uma pessoa assim no meio, eu ia viajar lá pro sul, mas eu coloquei só um pouquinho de gasolina. Você vai essa pessoa é louca? Como que ela vai pegar a estrada e não tem combustível para chegar? Então eu imagino que foi nesse sentido que Jesus as interpretou como loucas, né? Tipo, pra que vocês vieram então? Tipo, não faz sentido, né? Não fazia sentido. Elas só pensaram no agora. Eles pensaram assim, pode ser que o noivo venha rapidinho, então o que eu tenho vai dar. Mas não, a gente não pode pensar só no agora, a gente tem que preparar para o futuro. As lamparinas geralmente eram pequenas, por isso cabia pouco combustível nelas. Elas eram acesas com uma espécie de barbante banhado no óleo, provavelmente o azeite, que ficava no interior delas. Ao contrário do que as insensatas pensavam, esse óleo não pode ser comprado. Como assim não pode ser comprado? Espiritualmente falando, a gente não tem como comprar o óleo que a gente precisa. O que seria esse óleo? O que seria esse combustível? A gente estar preparado, por exemplo, tentar viver uma vida em santificação, não é em santidade, né? Porque santidade é um atributo do Senhor. Nós vivemos em santificação, tentar ser parecido com Ele, né? Tentando se afastar do mal, se arrependendo quando peca, lendo a palavra, orando, falando de Jesus, né? São formas da gente estar se preparando, juntando esse óleo. É um relacionamento, né? Como que você vai ter horas de conversa com uma pessoa que você não conhece, com uma pessoa que você não tem intimidade? É a mesma coisa. Como que você quer encontrar com Jesus, ficar morando no céu com ele, se você não tem intimidade com ele, né? Então, isso é algo que não pode ser comprado. Você não pode chegar para o seu amigo que é mais crente e na hora que Jesus voltar, falar, me dá um pouquinho da sua preparação aí, porque eu quero subir também. Não tem como, entendeu? Por isso que ele não pode ser comprado nem emprestado. É de uso pessoal e intransferível. Eu não transfiro o meu relacionamento para vocês e vocês não transferem o relacionamento para mim, certo? Por isso que a gente fala de pensar a longo prazo, né? Hoje em dia vocês estudam para quê? Porque vocês querem ter um futuro melhor, né? Todos queremos ter um futuro melhor. A gente trabalha por quê? Porque a gente quer ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E nem tudo é agora. Por exemplo, a gente fica anos e anos na escola para poder conseguir, né, um emprego, uma qualidade de vida. Então não é imediato. É a mesma forma, a gente não pode ler uma parte da Bíblia hoje e achar, não, isso aqui é o suficiente para eu ir para o céu ou para eu falar de Jesus quando precisar. Não é o suficiente, né? A gente precisa ter uma vida devocional, ter uma vida buscando ao Senhor diariamente. Um pouquinho, eu costumo imaginar que a palavra que eu buscar é água, né? A Bíblia mesmo diz que é a fonte da vida, né? Jesus seria a fonte.
E a gente tem que buscar todo dia. A gente não pode empoçar a água. Por quê? Porque cria limo, porque não fica boa. Se você deixar a água uma semana na garrafa, ela vai estragar. Ela não vai estar do mesmo jeito que uma água fresca. E a gente tem que buscar essa água diariamente, certo? Então, sendo assim, as virgens insensatas praticamente negligenciaram essa necessidade. Tipo assim, deixaram... Tipo, não precisa, não vou precisar disso. Foi mais ou menos isso. E por isso, como consequência, elas não participaram da festa de casamento. Lamparinas acesas. O profeta Isaías afirmou que o Messias seria a luz para todos os povos. No Novo Testamento, Jesus assume essa simbologia de luz, tornando-se luz do mundo. Se alguém diz que está nele, também deve estar como ele andou. Como servos de Deus, não podemos caminhar em trevas. Quem não tem Jesus anda na escuridão. Dessa maneira, os imitadores de Cristo precisam manter-se cheios de óleo, porque é necessário que as pessoas que estão no mundo conheçam o Salvador pelas ações daqueles que vivem na luz de Cristo. Ou seja, como imitadores de Cristo, já que Ele é a luz do mundo, nós também devemos ser. Nós também temos que ser diferente das pessoas, nós não podemos ser igual a todos. Em um mundo de escuridão, a gente tem que fazer diferença. Em um mundo onde todo mundo agora está todo mundo desesperado, a gente tem que trazer palavras de vida, palavras de esperança, de saber que Jesus está no controle, que Deus está no controle das coisas. A gente tem que levar conforto às almas angustiadas. E é através dessas ações que a gente vai se destacar. Como eu falei lá atrás, a gente identifica a noiva pelas suas vestes, de primeiro momento. Hoje, como que a gente vai conseguir identificar quem está em Jesus ou não? Quem está andando com Ele? Quem está conseguindo viver em paz, apesar de tudo. Apesar das doenças, apesar do desespero, a gente traz à memória o que nos dá esperança. Qual é a nossa esperança? Que tudo aqui vai passar, que a nossa vida não é aqui, que Jesus está voltando para vir buscar a sua noiva e que nós queremos ser, nós somos a noiva de Jesus e estamos esperando ansiosamente o nosso noivo. Preparação. No judaísmo, a cerimônia religiosa de casamento é diferente da cultura ocidental, ou seja, por isso que eu falei que é meio difícil a gente imaginar essa parábola, porque aqui a gente espera pela noiva, a ansiedade e a expectativa pela chegada da noiva e não do noivo. Mas lá não. Lá era um noivo que era o astro da festa, pode-se dizer assim. Por isso lemos na Bíblia que a noiva espera ansiosamente pelo seu noivo. Então, como aconteceu nas parábolas das 10 virgens, ele virá a qualquer momento para nos buscar. Uma espera satisfatória. As 10 virgens da parábola contada por Jesus tiveram de esperar um tempo considerável até que o noivo chegasse. 5 delas aguardaram fielmente até que ele aparecesse. Da mesma forma, a promessa do retorno de Jesus já faz muitos anos. Entretanto, a igreja sempre acreditou firmemente na promessa de sua vinda. O convite para unir-se a Cristo se estende a todos quanto desejarem fazer parte da noiva do Cordeiro. Ou seja, a gente tem que anunciar que Jesus está voltando, porque Jesus vem para voltar à sua igreja. Mas se você não está... Quando eu falo igreja, não é templo, tá, gente? É o que a gente estudou lá atrás, que nós somos a igreja. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, ele virá aqueles que acreditam nele, aqueles que esperam por ele, E nós temos que anunciar isso, nós temos que anunciar a salvação. E mesmo depois de tanto tempo assim, a gente tem que ter a nossa fé fundamentada. Como assim? A gente tem que continuar acreditando que ele vai vir, porque quem nos prometeu é fiel, o Senhor é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele vai vir, ele vai voltar. E não importa quanto tempo demore, a gente tem que sempre estar lembrando isso, de que quem prometeu não foi homem, Foi o Senhor Todo-Poderoso. E quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a nossa fé se alimenta, mais força a gente tem para continuar acreditando, para a gente não desistir de tudo. Nós não podemos desistir, a gente tem que ir até o fim, tá? Como eu falei, todas as noivas adormeceram. É lógico que em alguns momentos, você vai ter um desânimo, mas quem tem o azeite reservado, pode-se dizer assim, bate o desânimo, mas ao mesmo tempo já, quando passa, começa de novo, entendeu? Começa de onde parou e vai, e estamos firmes de novo, tá? Não é todo mundo que vai estar 100% sempre, mas por isso que é importante ter a reserva, tipo, estar pronto de certa forma, porque quando o desânimo passa,
Você não vai ter que começar tudo de novo, todo o seu processo de conversão, todo o seu processo de estudo. Não, é algo que você adquiriu, é algo que você pode dar continuidade, pedir força para o Senhor e continuar a caminhada. O nosso relacionamento com o Senhor não terá fim. Ele se estenderá por toda a eternidade, começando com as bodas do Cordeiro. Jesus terminou a parábola dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Será a nossa união com Cristo, né? As virgens sensatas foram com o noivo para o casamento, mas as imprudentes encontraram a porta fechada quando conseguiram finalmente chegar à festa, ou seja, não adiantava mais. O fato de elas terem conseguido o óleo depois já tinha passado, já tinha acabado. É a mesma coisa quando vier o arrebatamento. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, muitos entrarão em desespero. Só que esse momento já passou. Depois eles vão ter que pagar com a vida, né? E, de acordo com o apóstolo Paulo, o encontro com o noivo será realizado nos ares. Nesse grande dia veremos Cristo face a face e seremos semelhantes a Ele. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois os que estiverem vivos terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis. Né? Nós nos encontraremos com Jesus nos ares, já em corpos transformados. E você deve estar pensando, mas o que eu faço, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu falo por mim mesma, né? Questão do arrebatamento, questão do céu. Eu falei, meu Deus, será que eu sou digna? Será que eu me encaixo nisso, né? Porque às vezes a gente é tão falho, a gente erra tanto, né? Fico imaginando aos nossos olhos, aos meus olhos como humana, eu olho pra mim e falo assim, não tá bom ainda não, tem que melhorar muito, muito, muito pra ir pro céu, né? E às vezes vocês se cobram assim também, bate um desespero, né? A gente vê esses vídeos de pessoas sonhando, crianças sonhando, teve uns adolescentes que procuraram a gente para falar sobre isso, que bateu o desespero, o medo de não subir. Mas a gente tem que ter noção primeiro de que nada do que a gente faça vai garantir a nossa salvação, porque é graça, né? Não é por merecimento, não é por obras. Mas, desculpem o rio latindo aqui, tá, gente? Ele quer participar. Como eu falei, não é por obras, né? É pela graça. Mas a gente tem coisas que a gente pode estar fazendo para se preparar, que é orar e vigiar. Orar, vigiar o quê? Tomar cuidado para não pecar, evitar ao máximo pecar e se pecar, confessar, né? Para que não aconteça de novo. Se sentir tentado, procura alguém, procura ajuda antes de cair. Não espera cair para se arrepender. A gente pode evitar também, né? Tudo aquilo que passa pela nossa cabeça pode ser evitado. Cumprir o ID de Jesus, pregar o evangelho, falar para os seus amigos, para sua família, para as pessoas que você tem contato, ou se você tem desejo de ser um missionário. O ID ele não precisa ser, né? Você não precisa ir para outros países para ser missionário. O ID pode ser cumprido dentro de casa mesmo, né? E conclusão. Durante todo o trimestre, estudamos características de diversas igrejas presentes na Bíblia. Também observamos que muitas vezes possuímos características positivas e negativas semelhantes. Assim, devemos atentar para as Sagradas Escrituras e aprender como a noiva de Cristo deve estar preparada para o seu retorno. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Caso tenham alguma dúvida, né, manda para a gente da liderança no WhatsApp ou comenta aqui, que a gente vai estar fazendo o possível para responder, tá? Que Deus abençoe vocês.